Bom, o Dr. Durso disse da história, eu tenho que sempre começar com essa piadinha, né? Meu irmão que está aí presente, ele fala assim, de novo a piada, Evan? Não aguento mais. Mas eu sempre faço porque é uma verdadeira emoção para mim. Eu tenho um menino de 15 anos lá em casa, aí outro dia ele chegou para mim e falou assim, pai. Falei, que foi, moleque? Quando eu crescer, você é advogado que nem você. Falei, já de castigo pro seu quarto. Mentira, né? Esse menino me daria muita honra, é o único filho que eu tenho, e me daria muita honra se seguisse os passos do pai. Né? Ser advogado, como disse o professor Durso, Dr. Durso, nosso presidente, é um vaticínio divino. Né? É realmente trabalhar diuturnamente na causa alheia. A advocacia é um exercício de pedir. Nós não mandamos, nós não ordenamos, nós pedimos. Pedir é um exercício de humildade. E isso é bom, melhora o ser humano, melhora a nossa capacidade de se doar ao ser humano e ao próximo. E aí, dentro dessa linha, a gente começa a conversar dessas situações, direito humano à educação. Né? Pois bem, para começar a falar de direito humano à educação, é importante que nós falemos da própria educação. E aí, se vocês me permitirem, vamos fazer um passeio, né? Porque para mim é importante depois a hora que nós vamos ver os subsídios que existem ali e o que nós estamos efetivamente protegendo neste crime de abandono. Não tenha dúvida, senhores, que voltando, pouca coisa, na Grécia Antiga, né? É importante que a gente fale disso, porque era uma situação, àquele momento, com os pré-socráticos, tudo bem? Nós tínhamos lá Parmênides, depois com Sócrates, né, que pelo seu pensamento radical, e diz que a filosofia é justamente isso, né, é pensar a tradição, ou seja, nós não pensamos qualquer coisa, nós pensamos coisas que já estão assentadas, nós pensamos e discutimos objetos que já foram valorados por outros, e esta é a massa crítica, é isso que a gente agrega, recebe aquilo que já foi trabalhado na tradição e tentamos melhorar. Por isso que nós vencemos, apesar de sermos, talvez, ou não, com certeza, é físico, né, mais fracos que outras espécies que habitam este planeta, nós temos o intelecto. E a gente vai construindo esta massa crítica. Por isso é que, vez ou outra, quando vocês trazem lá, os alunos, né, trazem lá uma bibliografia para a gente, só www, a gente faz, a gente risca, né? Não, traz livro. Aí ele sai de lá batendo o pé, né, e fala assim, por que não? Por que não? Está ótimo. Os senhores escreveram um texto hoje, deram lá uma referência, e eu quero ler a referência agora por inteira, porque me pareceu interessante. Aonde está isso? Sumiu. Né? Isso a gente não pode permitir. O dia que resolverem esse problema para arquivar isso em algum local, para que nós possamos construir mais massa crítica, reverberando no conhecimento da tradição passada e decolando para o futuro, está ótimo, eu aceito o www. Até lá, não adianta você me dar meia informação, porque depois eu não acesso a informação. Então não pode. Dizem o pessoal aí, né, e tem meu colega aí que preside a Comissão de Direito de Informática, com certeza estão trabalhando nisso, para resolver esse problema do depósito, como é que fica, para a gente poder ter acesso 15, 20 anos depois, né, que é uma situação interessante para a gente. Mas naquele momento, então, que falava os professores dos pré-socráticos, Sócrates, que veio depois, né, ser condenado à morte, o seu discípulo, Platão, esse sim, né, foi o mais alto contestador da Grécia Antiga, até porque era filho de nobres da Grécia, e desagou em Aristóteles. Todos eles, senhores, todos eles, sem exceção, discutiram a educação na tal da paideia. Tá? Esta paideia era uma educação muito mais alargada do que a mera instrução, muito mais alargada em que visava, e daí vem, o homem é um ser político. Nesse momento da história do conhecimento humano, nós não tínhamos o individualismo do ser humano como nós conhecemos hoje na nossa era pós-contemporânea. Nós não tínhamos isso. O homem era educado para viver na polis. O homem era educado para viver para o seu semelhante. Podem trazer aquelas problemáticas, né? Não, mas nem todos estavam, nem todos votavam, tal. Mas é quase uma coisa como até hoje a gente tem, né? Um colega advogado que procede mal na vida pública mancha toda a nossa família da advocacia. É dentro desta lógica. Lá na Universidade Mackenzie, um professor que tivesse uma conduta desviada, lança mácula sobre toda a família de professores do Mackenzie. Era essa mais ou menos a ideia que eles tinham. Você era educado para contribuir para aquela comunidade da qual você fazia parte. Era a sua família, aquilo. E a educação era nesse sentido, ampla e arrimada na razão. Né?
Aristóteles fala bem isso, né, na política, que o ser humano é o ser humano político, arrimado às suas decisões. Ser justo era ser racional. Ser justo era perseguir a razão e o porquê da razão e em administrar as coisas da polis. Esse momento da paideia é importante. E vamos deixar separado aí. Continuamos andando, né? Aí tivemos Roma. Veja, Roma. Dizem que Roma construiu muito, e óbvio, né? Agora, Roma fez duas coisas. Construiu estradas e um corpo de leis absolutamente brilhante, óbvio, para que nós administrássemos da muralha de Adriano, passando, quem aqui lê Asterix? Gostaram da fonte? Passando lá pelos gauleses, pelos ostrogodos, visigodos e tudo mais, chegando do outro lado, tá? Para discutir lá com os fariseus, com os filisteus. Olha o tamanho desse império e sem internet para administrar. Precisava tocar a estrada nisso daí, um corpo grande de leis, né, para que nós pudéssemos administrar com uma certa unidade e instrução. Olha a palavra que eu usei. Instrução. Eles eram estoicos. Né, eram estoicos. O estoicismo é um momento da filosofia em que a razão era utilizada, mas dentro do seu pragmatismo, dentro da sua visão de que aquela instrução servia já para reverberar para alguma coisa imediata, que no caso deles era de sobrevivência do império. Né? O estoicismo foi exatamente o momento de vamos instruir, já não mais com esta visão individualizada do ser humano. Né? Perdão, com a visão global, mas também não tinha a visão individualizada do ser humano. Era instruir para podermos administrar, ainda com a razão. Sucumbimos depois a isso, né? Paulo de Tarso começou os dogmas da Igreja Católica e nós mudamos totalmente o padrão filosófico, a tradição radical. Nós começamos a crer que mais importante do que a razão era o quê? A fé divina. Né? O primeiro doutor da Igreja foi Santo Agostinho, a Igreja era agostiniana. E aqui eu fico lá porque tem Robson Boa Morte aqui, professor do Mackenzie, pastor da fé reformada, né? Daqui a pouco o senhor me bate. O senhor tem todo o direito, né? E se eu estiver falando alguma coisa, o senhor peça a palavra. Né? Gosto muito do professor Robson Boa Morte, que é um professor muito querido da Universidade de Mackenzie. E a razão foi transformada pela fé. A fé é que equivalia ao justo. A fé é que equivalia à educação. Nós estávamos vivendo sob o império divino. Era porque Deus queria. Não era porque eu projetei, porque eu fiz. Tem um desígnio divino nisso. A coisa só mudou um pouco lá depois do século XII, em que a igreja virou tomista, né? Santo Tomás de Aquino. Aí começou a se fazer alguma concessão à razão, né? Mas ainda a fé é reservada a sua situação máxima, né? A fé. E que lemos duas grandes situações, né? A reforma, num retorno, tudo bem, à tradição agostiniana. E a tradição tomista, que passou a ser abarcada como oficial pela Igreja Católica. Este, no plano teológico, era a situação que reverberava por óbvio na educação, porque estávamos educando as pessoas para crer em Deus. E a fé era necessário. Neste momento, no lado político daqui, nós tivemos, na Idade Moderna, três grandes outras situações. Tivemos o quê? O Renascimento, tudo bem? Que nós retiramos e reeditamos os autores da Grécia Clássica. Tivemos o absolutismo, quase reação, né? Porque aí voltou a história do rei é rei por poder divino. E depois exaguamos no iluminismo, né? Que o próprio nome se fala, né? Fala de per si, o iluminismo. E nesse momento, senhores, do iluminismo, do movimento enciclopedista, é que nós resgatamos o uso da razão como fonte da educação, racionalizar a educação, e mais, aí entrou, um pouquinho mais para frente, o problema do individualismo, que começou a ter, do ponto de vista econômico, né? E se nós voltarmos lá em Aristóteles, onde ele dizia, né, da distribuição econômica, tal, reeditamos isso, e o movimento capitalista, que começou a crescer, integrou o individualismo da pessoa. E nós começamos a ter a educação pela razão, e aí tínhamos duas grandes correntes, pelo que eu me lembro. Nós tínhamos René Descartes, tudo bem? O discurso do método. Tá? O método, o importante é saber não só o que conhecer, o que educar, e sim como. E aí, Cláudio, como gestor educacional, é difícil, né? O que nós vamos educar, o que nós vamos passar, pode ser uma ferramenta política, a educação, pode ser uma ferramenta
de ideologia, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas foi neste momento, no começo da Idade Moderna, no decolar, em que no discurso do método, portanto, se assentou dentro dessa tradição não só o que conhecer, mas como conhecer. Isso foi importante. E os fisicistas, os pragmatistas, os empiristas, né, com David Hume, por exemplo, diziam, inclusive, que tinha que advir da observação natural e racionalista sobre aquilo, né, sobre aquele fenômeno. Porque todos nós individualistas, que agora somos, como seres humanos, e agora dizendo, dentro do humanismo, com Santo Tomás de Aquino dizendo que Deus é Deus, mas eu tenho uma parcela de responsabilidade na gestão dos meus atos, pela razão, tudo bem? Esta visão de educação passou a ser novamente mais alargada, mas agora não mais como na polis, para o público, mas sim visando o dogma capitalista, visando o dogma burguês. Vamos educar, né, para que a gente possa se equivaler. E daí para frente, né, no mundo contemporâneo, as doutrinas se esvaíram aí de tudo quanto tem jeito, até que chegou o niilismo, pôs tudo por terra, né, e nós ficamos, às vezes, perplexos justamente com essa discussão. O que é educar? O que é educar? Óbvio, dentro dessa sociedade absolutamente complexa que nós temos, é difícil esse parâmetro. Mas volto a repetir, o método, portanto, é interessante. Tem que ter um objeto, tudo bem? Para ser ciência, ou pelo menos para você estudar, você tem que pôr o objeto, você tem que nominar esse objeto, né? Tem que pôr terminologia, portanto, e há um fenômeno, a Laor Café, no livro dele, né, lá da Universidade de São Paulo, diz isso, que um objeto é básico, né? Corresponde um nome. Não é isso? Eu não posso pôr dois nomes distintos para o mesmo fenômeno, ou vice-versa. Né? Então, o objeto, detectar sempre o objeto, isso é um método. Veja, detectamos o objeto. Qual é a terminologia de como nós vamos reconhecer esse objeto? Porque se eu sou bacharel em Direito e a doutora é bacharel em Direito, nós devíamos falar e nos comunicarmos, né? Linguagem científica, tudo bem? E a reverberação sistêmica que isso dá. Dentro do sistema, como é que esse fenômeno ele reverbera? Né? Como é que esse fenômeno se comporta na frente de todos os demais fenômenos e suas ligações que eles fazem com esses eixos, com esse critério de conhecimento. Bom, muito tranquilo. Passamos a falar, então, da educação propriamente dita. Veja, a primeira Constituição brasileira, que foi otorgada por Dom Pedro, dizia de instrução. Não falava de educação, falava da instrução. Ou seja, quase estoico. Né? Nós vamos instruir. E instrução primária é saber ler, escrever, fazer conta, não era educação. Só depois, e aí não vou me alargar muito mais, que a professora Mônica é a lente de constitucional da Universidade de São Paulo, eu não vou me atrever a entrar na área da senhora, professora. Mas me parece que a gente veio fazendo um alargamento maior, e não tenha dúvida que duas situações aconteceram, senhores. Até então, nas revoluções de 1789 e 1776, nós lutamos pelo individualismo do ser humano e os direitos de primeira geração do ser humano, na linguajar do Bobbio, ou da primeira onda de direitos do Trindade Cansado. Mas nós deferimos ao ser humano, o senhor existe. Primeiro é isso. Depois o senhor tem que ser educado, mas dentro de um princípio liberalista. O Estado não se mete nisso. Especialmente no mundo econômico. Né? O Estado deixava o mundo econômico lá para o laissez-faire, laissez-passer. Só depois que nós tivemos a Constituição de Weimar, e aí entramos no Estado social de direito, reconhecendo direitos de segunda geração, e aí vai. Né? Direitos de prestação positiva. E aqui, senhores, aqui é que se enquadra este direito humano à educação. O ser humano sem educação não se realiza. Ele não se realiza sem educação. O único mote transformador do ser humano é a educação. É um direito humano dele. E na visão e na dicção da Hannah Arendt, escrito pelo professor Celso Laffer, diz que só é mais importante que esse direito, talvez, o direito a ter direito. Tirando o direito de ter direito, esses direitos sociais de prestação positiva e não negativa, negativa é quando a gente fala, o Estado não pode me prender, o Estado não sei o que lá, o Estado não pode me tributar, senão, o Estado não, é negativo. Esses não, o Estado tem que me educar, tem que me dar saúde, tem que, mas educação. Este é o apanágio, o pilar de transformação do ser humano. Que voltando, fazendo essa peteca com a Grécia, óbvio que é individualista. A pessoa cresce ela como pessoa? Sim. Mas ela fica o melhor cidadão? Sim.
É isso que nós perseguimos. Tá? E a Constituição de 88 é clara nesse sentido. Ela é absolutamente clara nesse sentido. Que nós estamos fazendo uma educação, e a LDB repete e pisa isso novamente, que nós estamos fazendo uma educação para integrar o ser humano à comunidade, fazendo-o existir de per si. Nessa idade pós-contemporânea, nós estamos com esta visão da educação. Não só a educação ela é socializada, ela abrange toda a comunidade, como ela melhora o indivíduo em si. Estamos com as duas situações hoje. Bom, aí começa a discussão de 40. O Código Penal de 40 trouxe esta figura do abandono intelectual. Antes do Código de 40, essa figura não existia. Não existia. No projeto do Saraiva Guerreiro, sequer se cogitou em si proteger com a tutela penal a educação da pessoa, a educação do ser humano. E alguns dos senhores podem falar assim, Capano, penazinha pequena, besteirinha, tal. Sim, pode ser. Mas uma das funções do direito penal é ainda, nós dissemos, é aquele tal do princípio da fragmentariedade, em que nós fragmentamos as condutas, porque o direito penal liberal clássico é um direito de conduta, tudo bem? É verbo, tipo objetivo. Né? O que nós podemos ou o que nós não podemos fazer. Não é isso? Ou, de fato, o que nós não podemos fazer, né? Matar alguém. Não pode. Não é isso? Matar. Pouco importa quem é. Nós só vamos ver quem é que fez o matar alguém, por exemplo, depois na eventual aplicação da pena. Aí nós vamos individualizar. Mas matar alguém não pode para ninguém. Tá? Nem para o mais beato das pessoas, nem para o mais torpe dos bandidos. Ninguém pode matar. Tudo bem? Esta é o direito penal liberal clássico. Condutas. E nós fomos fracionando condutas do ordenamento jurídico pátrio e fomos emprestando esta força do direito penal. E alguém também pode falar assim, Evandro, hoje em dia, balela, né? Hoje em dia, com essa despenalização, hoje em dia com cesta básica, hoje em dia com isso e com aquilo, dói mais multas do que a restrição da liberdade de ir e vir. Sim, só que a cesta básica que a gente aplica é uma única vez. Se recalcitrar, se incidir novamente, ele tem direito ao benefício? Não. E isso pode, eventualmente, reverberar na liberdade do ius eundi da pessoa? Ius eundi, a liberdade de ir e vir? Pode? Pode. E mais que isso, sociologicamente falando, você falar que o cidadão cometeu um crime, é uma coisa bastante mais séria do que falar, olha, você errou ali, mas uma multa. Né? Passei no farol vermelho lá e recebi uma multa. Péssimo. Mas é uma multa administrativa. Falar crime é mais pesado. Né? Então ainda se tem houve ainda essa preocupação e nas reformas que subsequentes vieram, não mexemos nisso. Ainda é crime abandonar intelectualmente. Agora nós temos um problema. Né? A redação original do Código dizia o seguinte: deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Analisando esse tipo penal, com esta visão que eu falei, que é importante que nós emprestemos a força do direito penal para falar que nós não admitimos. A comunidade não admite que se relegue ao esquecimento e não se eduque as pessoas na sua tenra fase de idade escolar. Bonito, ótimo. Se a gente dividir lá, aqueles que eu tive a honra de trabalhar em sala de aula, eu ponho lá na lousa sempre o fato típico, aí eu ponho lá conduta, o resultado, o nexo causal, tipicidade, falo das excludentes de antijuridicidade e tal. Se nós formos enquadrar isso aqui dentro daquela teoria geral do direito penal, a gente tem um probleminha. Tá? Nós temos dois elementos nesse tipo penal. O problema, instrução primária, tá? E a locução idade escolar. Nós temos essas duas situações aí, instrução primária e idade escolar. Bom, o Código é de 40. Então, quando se falou em instrução, por isso que eu falei agora, talvez vocês me perdoem por ter falado da Grécia, de tal, mas instrução não é educação. Instrução é espécie do gênero educação. Tudo bem? Ou seja, com a Constituição de 88, e isso não é o Evandro que está falando, tá? Eu não conheço nenhum doutrinador que diz o seguinte, não, é a mera instrução. Não, se fala o quê?
Que esse tipo penal abarca você não educar, tudo bem? Que poderíamos até desdobrar isso do homeschooling, tá? Eu estou educando em casa, que o direito brasileiro não aceita. Poderíamos desdobrar isso em uma série de outras opiniões, dissertações e tal, mas uma coisa é fato. A instrução primária equivale à educação, neste tipo. Aí alguém vai levantar e falar assim, mas Evandro, você não está fazendo interpretação extensiva em direito penal? Respondo eu, não. Aqui não se trata de interpretação extensiva. Da mesma maneira, como eu tinha lá nos crimes de dignidade sexual, nos antigos crimes dos costumes, eu tinha lá a palavra conjunção carnal. Precisava do quê, senhores? De definição jurídica, não é isso? A mesma situação aqui ocorre. Tá? A locução, instrução primária, ela depende de interpretação. Óbvio que nós vamos interpretar dentro de um critério que dê salvaguarda ao direito liberal, tudo bem? Ou seja, o ser humano não pode ser coagido, não pode ser assacado no seu patrimônio jurídico. E patrimônio jurídico, senhores, quando a gente fala isso, não é bens de raiz. O meu direito à educação é patrimônio jurídico. O meu nome é meu patrimônio jurídico. A minha vida é meu patrimônio jurídico. Tá? O patrimônio jurídico aí, estou muito à vontade. Né? Talvez eu tivesse, há 10 anos atrás, que debater para dizer que instrução é uma situação mais alargada de educação. Hoje eu estou à vontade. Qualquer doutrinador repete o que eu estou falando. É educação, aquela educação do 206 da Constituição, alargada, social, que prima pelo desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, se nós não provermos isto para aquele indivíduo, nós incorremos no crime. Óbvio que o sujeito ativo deste crime só pode ser o pai. Falar que o tutor pode ser, aí eu não concordo. E os doutrinadores também não concordam. Porque aí sim nós estaríamos estendendo a palavra pai para o tutor. Não pode. Mas a locução, instrução primária, tá? É educação. Só que aí tem um outro problema atrás. E aí começa a perspectiva. Qualquer doutrinador que os senhores peguem, antigos, então eu peguei um livro aqui do Fragoso, né? Famoso, não é isso? Fragoso escreveu essa obra aqui em... Não é tão antiga, não. Quer ver? A obra é de 86. Tá? Então não é nem tão antiga, mas na égide da Constituição de 69. Ele diz o seguinte... Sujeito ativo do crime somente poderão ser os pais, não podendo ele ser praticado pelos tutores, que estejam encarregados da educação dos menores. Sujeito passivo serão os filhos em idade escolar, 7 a 14. E era essa a discussão, 7 a 14. E na época já era uma situação bastante progressista, porque, a se falar instrução primária, era a antiga 4ª série da gente, não é isso? Então era com 7 anos você entrava na primeira série, então era a primeira, segunda, terceira e 4ª série. Você tinha 7, 8, 9, 10, 11 anos. Era isso, com 12 anos podia pôr o moleque para carpir. Né? Vai carpir, moleque. Você chega de vagabundagem, não de estudar com de vagabundo. Vai trabalhar, moleque. Olhando para você já tinha uma posição bastante interessante, de 7 a 14. Era essa que ele falava na instrução primária. Bom, pra vocês verem como é que isso evoluiu, peguei um livro aqui do professor Guaraci Moreira Filho, que estava hoje dando entrevista no 40DP. Alguém viu isso hoje? Que mataram uma menina lá no 40DP, mataram, esfaquearam, e o doutor Guaraci, que é professor da faculdade, estava dando entrevista como delegado titular da cidade. Não, veja bem. Então aí o repórter quis pegar ele numa coisinha, eu gostei da resposta do Guaraci, que diz que eles só conseguiram achar o menino, fazendo um parênteses, né? Porque ele tinha feito uma ligação. Aí a repórter faz aquela pergunta, bom, então se ele não tivesse ligado, os senhores não teriam achado, né? O que o Guaraci respondeu? Não, minha filha, nós estávamos com uma grande investigação. Não fosse isso, talvez demorasse 1 ou 2 dias mais. Polícia da Suíça. Vou falar com o Guaraci amanhã. Mas o Guaraci Moreira Filho, professor lá da casa, olha o que ele escreve, o Guaraci. Obra deste ano aqui, de 2010. A conduta típica consiste em deixar sem justa causa a instrução primária de filho em idade escolar. O filho em idade escolar, período compreendido entre os 6 e os 15 anos, e o estado secundariamente. O ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos. E gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Lei 11.274, de 2006, que modificou o artigo 32 da 9394 de 96, que é a LDB. Então veja que, nessa esteira do que os colegas estão dizendo, e aqui é interessante olhar o Maximiliano Filber. Né? Deixa eu ler o que diz o Maximiliano da obra do ano passado também.
Sujeito passivo, o filho em idade escolar de 6 a 15. Vou fazer uma técnica de júri aqui. A gente mostra para um e todo mundo vê. Estou mentindo, doutor? 6 a 15. Ó, né? Ou seja, evoluiu. O que era de 7 a 14, e estão falando igualzinho, inclusive, quer ver? Situa-se entre os 6 e os 15 anos de idade, de acordo com a Lei 11.234 de 2006, que modificou o artigo 32, 93, 94. O ensino fundamental é obrigatório e tem duração de 9 anos e inicia-se aos 6 anos de idade. Igualzinho. Ah, plagiou. Não. Lembra a história que eu falei? Esse é o método, senhores. O que conhecer, e pela individualidade tem que conhecer igual. Por isso que a gente tem que se ater à tradição. Ou seja, é assentado hoje, senhores, é assentado que o ensino fundamental é obrigatório. Se você não mandar a criança para o ensino fundamental obrigatório, configura. E o que é a tal da idade? Eu falei da instrução. E o que é a idade escolar? Era de 7 a 14, mais lá atrás era até a 4ª série, depois passou de 7 a 14, porque nós estendemos isso para o ensino fundamental. Por que 14, senhores? Por quê? Porque era a tal da 8ª série antiga, não é isso? Então a gente já sentou, ninguém mais discutia isso, já na época do Heleno Fragoso. Hoje já houve uma novidade. Tá? Como nós mandamos o ensino fundamental, o antigo primário nosso, né? O fundamental, para 9 anos, o que todos os treinadores se alinharam? Então, dos 9 aos 15. Tudo bem? Você tem 9 anos para mandar essa menina para a escola. Caso contrário, você corre nesse tipo penal. Pode haver excludente, pode, mas essa é uma outra discussão. Em tese, objetivamente falando, dos 6 aos 15. E se eu tivesse trazido aqui mais 18 livros, eu leria a mesma informação para os senhores. Tá bom, estou escutando agora uma discussão assim. Não, está ótimo. Só que este 8 anos para 9, quando saiu até a 4ª série e foi para 15 anos de idade, né, é porque nós tínhamos o Fundef. O Fundef, tudo bem? Que era o Fundo para a Educação Fundamental. Hoje, senhores, esse fundo não existe mais. Hoje o fundo que existe qual que é? O Fundeb, tudo bem? E o Fundeb diz lá que a idade escolar está na lei. É dos 6 aos 17. Ele diz na lei. Por que ele diz isso na lei, senhores? Porque ele incluiu o ensino médio. Porque o ensino fundamental mais o ensino médio, aí alguém pode falar assim, peraí. Ensino médio não pode ser instrução primária. Essa discussão já passou. Né? A discussão é educação aqui. Tudo bem? É o quanto é obrigatório, e aqui é o ponto. Até o que eu falei exatamente aqui para os senhores não tem discussão. Não tem discussão nenhuma. Dos 6 aos 15, não tem discussão. A discussão é agora. Tá? Eu estou começando a escutar gente, e por isso que eu quis vir falar na ordem sobre isso. E aqui não tem verdade agora, mas eu tenho gente já dizendo o seguinte, não, é dos 6 aos 15, ponto. Está ótimo, respeito. Mas já tem gente dizendo o seguinte, não, isso é quando era o Fundef. Porque o Fundef mandou para 8 anos, que depois mandou para 9, e nós tínhamos obrigação, inclusive com verba pública. Você não pode negar, alguém pode levantar e falar assim, mas não tem vaga na escola. Sim, mas não pode. Tem que ter vaga. Tem que ter vaga. Professora Cremilda, quanto que me bateu lá quando eu estava na educação, e chegamos até a visitar uma escola, né? Até o plano do uniforme, que não pode ter uniforme, não é isso? Porque você exclui a criança. Tem também a discussão que eu escutava das pedagogas, assim, mas tem menina que vai muito bem vestida e exclui a outra por pobreza. Terrível. Né? Então veja que tem os prismas, né? Para a gente sopesar. Né? Mas a discussão agora, sendo técnica, dentro disso, o que o pai, e o pai aí entende a mãe também, né? Tem obrigação de fazer, sem discussão, até o 9º ano do fundamental. Isso é sem discussão. Qualquer doutrinador aqui aceita isso. Foi uma melhora? Porque se você colocar o menino até a 4ª série só, não pode. Tudo bem? Está sentado já. É até a 9ª série. Ponto final. Isso não se discute mais. Discussão. Como o Fundeb, que é o fundo que está em vigência agora, colocou o ensino médio, eu escuto gente falando assim, não. Médio não pode ser primário. E já falei que essa discussão já foi. Só que é o seguinte, o ensino médio, tá? Mais o ensino fundamental, dá o ensino básico. Tudo bem? Ou seja, dá para defender o seguinte, que se chama ensino básico, e eu estou alocando verba pública para isso, o pai tem a obrigação de colocar esse moleque na escola até o ensino básico. É essa a discussão. É essa a discussão. Tudo bem? Muita gente vai falar assim, não, mas você está estendendo o tipo penal. Ué, quando era até a 4ª série, nós estendemos até os 14 anos, valeu. Depois que nós estendemos até os 14 anos, estendemos agora até a 9ª série, valeu também. Desculpa, foi até a 8ª série porque era Fundef, agora é Fundeb. Tem que manter a criança na escola ou não? Essa é a pergunta.
Tudo bem? O que nós estamos apostando? O que, para fechar, é a discussão. Me parece que a instrução primária não discute mais. A instrução primária, hoje, esses colegas aqui, que eu respeito, dizem que a instrução primária é a instrução fundamental. Estou vendo gente defender, confesso que me alegra, tá? E por isso que eu estou dividindo com os senhores agora, que a instrução primária, que é a educação, ela tem que ser a básica. Porque é básico. Sem o básico você não faz mais nada. Com o primeiro grau, o antigo primeiro grau, você não arruma emprego, você não arruma nada. Né? Então, tem que ser a básica. E o Estado está pondo dinheiro. Não é isso? Nos 3 sistemas. O sistema federal, o sistema estadual, o sistema municipal. O municipal está ficando com o sistema de creches, tudo bem? Que então já é a educação infantil. E nós estamos tendo muito problema com a educação infantil, porque a pessoa vai lá, requer creche, e eu tenho que fazer prestação positiva, eu, Estado, para dar creche para essa criança? Tenho. Tem a discussão que o pai pode dizer que não quer uma criança na creche e tal. Essa é uma outra briga, que a gente pode desdobrar numa outra conversa. O ensino fundamental municipalizou uma grande parte dele, e é garantia da municipalização. O Estado de São Paulo fez uma grande municipalização. Começou lá com o professor Chalita, depois passou para a professora Maria Lúcia, depois para a professora Maria Helena. E está municipalizando, eles gostam de usar o termo porteira fechada. Não é isso, professora? Porteira fechada, manda de porteira fechada a escola. Mas tudo bem. E o ensino médio com o Estado? Né? E o ensino superior com o sistema federal? Né? Aí reside a discussão. Tudo bem? Tem gente que está falando, não, o básico, como agora tem fundo e tem dinheiro público para isso, o pai não tem que pôr essa criança para trabalhar, ou esse adolescente, e sim colocá-lo na escola. Mais ainda, senhores, essa discussão toma vulto internacional. Tá? Hoje nós temos o projeto Erasmus na comunidade europeia. Por que nós estamos falando? Porque nós estamos começando a ter dificuldade de ficar muito para trás. E mais, nessa conversa, Ivan, você quer comparar a gente, Brasil, com a Europa? Quero. Quero sim. É a teoria da curvatura da vara, não é isso? Nós vamos colocar a vara aqui, aí ela volta aqui, está razoável, né? E vamos continuar construindo. Então, gostaria da valoração dos senhores, de instaurar essa discussão, o pensamento, ao professor Claudinor, à professora Mônica. Essa é a minha tese. É possível a interpretação de que hoje eu tenho que manter as escolas, já que foi do Fundef que saiu a extensão desse tipo penal. Extensão é uma palavra ruim, mas a nova vertente do idade escolar que tem nesse tipo penal, agora nós estamos face do Fundeb. E tem o problema desse ensino básico. É aqui a questão. Gostaria de ouvir a professora, gostaria de ouvir o professor Claudinor, Cláudio, que é gestor educacional, se puder colaborar com isso, e os senhores também, se puderem colaborar com isso, que é uma discussão que eu estou começando a verificar, tá, em alguns outros doutrinadores e tal. Nós nos damos por felizes hoje de termos estado nessa noite aqui com os senhores. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado.